nome é Renata, eu sou integrante do grupo Mulheres nas Ciências Florestais. Hoje a gente vai iniciar a entrevista aqui com a professora Bárbara Bonfim, engenheira florestal. Nós estamos aqui com a equipe, com o Alessandro, a Carolina e a professora Cláudia Moster. Nós somos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E com a palavra a professora Cláudia. Obrigada, Renata. Quero agradecer, então, de antemão a presença da Bárbara. Ela está numa situação um pouquinho diferente, ela não está no Brasil, então foi uma disposição em nos ajudar, em colaborar com o projeto, mesmo aí com o fuso horário, né? E, bom, Bárbara, eu vou começar com a pergunta que a gente sempre faz, pedindo para pessoa que está participando da entrevista, falar um pouco de como foi a sua trajetória acadêmica, profissional, né? Até contar um pouco das suas experiências e onde você chegou até o momento. Tá bom, muito obrigada a todos, eu fico muito feliz de participar desse trabalho. Bem, eu sou de Brasília, então eu estudei Engenharia Florestal na UNB, Departamento de Ciências Florestais, obviamente. Eu quis ser engenheira florestal quando me formei, porém, quando você é de Brasília, você fica no meio da situação meio difícil, porque você não está nem na Amazônia, onde tem floresta nativa, e também não está no sul do Brasil, sudeste, onde tem muita floresta plantada, né? Você está na savana que as pessoas nem entendem que tem árvore, né? Então, eu vi que foi muito difícil para mim me colocar profissionalmente, né? Até na época eu apliquei para muita posição de trainee, para a empresa, né, mais focada em plantada, mas eles queriam muito alunos, assim, já de São Paulo, já do Sul. Então, enfim, me vi, assim, totalmente perdida profissionalmente. Então, foi daí que eu fui para academia, né? Foi meio que não tinha muita opção. E fui para o mestrado e, claro, não é que eu não tinha pensado na possibilidade, mas não era meu plano A. Então, fui para o plano B, fiz um mestrado com foco em manejo florestal. Então, eu fiz um trabalho sobre impactos da exploração florestal nos solos, numa empresa lá na Amazônia, na Precious Woods. E então, foi daí que eu comecei a me interessar por solos. Eu apliquei, na época, para o projeto que o Brasil tinha de Ciências Sem Fronteiras, né? Então, consegui a bolsa para vir para a Califórnia, para fazer o doutorado em solos e biogeoquímica, na Universidade da Califórnia, em Davis. Então, vim para cá em 2013, fiz 5 anos o doutorado, meu trabalho de campo foi todo no Brasil, então ficava indo e voltando. Estudei mudança de uso da terra, estudei fogo e tudo no impacto no solo, processos biogeoquímicos, usando, né, a possibilidade aqui de ter muito mais financiamento para pesquisa, laboratório com muito mais equipamentos, então consegui fazer uma pesquisa mais, digamos, avançada pela possibilidade de ter mais recursos, né? Depois fiz um pós-doutorado na Universidade do Oregon, fiquei 1 ano lá estudando impactos da mudança climática no sistema que não tem árvore, né? Foi o primeiro, que eles chamam aqui de pradarias, né? Então, mas também sempre pesquisando solos e processos biogeoquímicos como fixação de nitrogênio. E depois vim para Berkeley, onde eu estou agora, também para outro pós-doc, mas aí trabalhando com floresta de novo, floresta tropical, num projeto grande que chama Energy Tropics, que é um projeto aqui do Departamento de Energia. Então, é um projeto enorme, tem muita gente, tem brasileiros, né, tem pessoas de muitos lugares, não só dos Estados Unidos. Então, estou conseguindo, de novo, me reconectar com florestas, também sempre pensando em solos, que é mais ou menos meu último treinamento. E foi mais ou menos a minha trajetória até aqui. Então, daí para frente, minha raiz está bem forte agora na pesquisa, né? Então, eu acho que até qualquer tentativa de ir para o mercado como engenheiro florestal, de novo, vai exigir um pouco de adaptação. Então, eu ainda não sei onde os ventos vão me levar, né? Então, estou aí disposta a aplicar meu conhecimento para melhorar manejo, se tiver possibilidade, se não, agregar de alguma forma, né? Ainda pensando em engenharia florestal. É isso. Que bom. E é bem interessante, né, a sua história, porque ainda hoje muitas
jovens, vamos falar do público feminino, não que os jovens meninos também não tenham isso, mas existe ainda um pouco de medo, um pouco de receio, né, de se jogar, de bater as asas, de procurar oportunidades fora do país, né, e como você falou, você mesmo em outro país, vamos dizer assim, se privilegiando do sistema de com a pesquisa no Brasil, né? Isso foi muito legal. Mas a gente depois volta nesse ponto. E eu queria saber de você essa sua relação com a Rede Mulher Florestal, que você é a primeira integrante da rede que a gente conseguiu entrevistar. Ah, legal. Então, eu pulei um pouco a parte da mulher, da dificuldade de emprego, porque na época que eu me formei, meus colegas homens entraram para empresas, né? Na época estava tendo muito inventário florestal nacional, que era uma coisa que eu queria fazer, trabalhar com inventário. Todos eles, menos as mulheres, sabe? Então, não foi uma coincidência, sabe? E isso eu não sabia que existia, né? Eu fui criada com os mesmos, digamos, direitos e privilégios que meu irmão. Então, na época, foi um choque para mim, sabe? Tipo assim, e eu lembro que até tinha um aluno, que era um colega meu de sala, que ele era assim, a pessoa, sabe, que você vê que não se esforça, só tirava nota ruim, ele era péssimo e ele conseguiu o emprego. Aí eu falei, não acredito, sabe? Aí eu falei, não é impossível, sabe? Eu falei, não é meritocracia, né? Tem alguma coisa, só que eu não conseguia entender. Até um dia que um colega me falou, a gente não contrata mulher para campo. E me falou assim, tranquilamente, né? Como se assim, você não sabia? Então, eu acho que a minha conexão com a rede foi assim, vamos fazer alguma coisa? Vamos falar sobre isso, as pessoas precisam conversar, precisam entender, né? E antes de eu me conectar à rede, eu entrei em contato com a empresa que eu trabalhei no mestrado, né? Porque eles estão sempre assim, se posicionando como super sustentáveis, porque a gente, pá. Aí, quando você olha nos relatórios deles anuais, para os stakeholders, só tem 10% de mulheres, né, no workforce deles. Aí eu fui perguntar, eu falei, mas então, será que dentro da sustentabilidade não entram as pessoas, né? Então, comecei a levar isso, e ele ficou chocado até, eu conversei com um dos diretores lá na Suíça, marquei uma reunião, falei, não, vamos conversar, não é possível. Já tem 10 anos que eu me que eu me formei, a gente ainda tá nesse patamar zero. Então, e ele, assim, chocado, ele falou, nossa, mas as mulheres querem trabalhar no setor florestal? Eu falei, oh, meu Deus. Então, eu percebi que existe, assim, uma desconexão brutal entre mundos, sabe? Então, acho que só por meio de uma rede, uma coisa mais, assim, estruturada, séria, né, para conectar esses mundos, porque tem um viés, né? Eu tenho irmão, tenho primos, né? Vejo com meu marido, o viés do homem, ele não consegue entender as dificuldades que a mulher, né? Ele fala assim, ué, mas não tem motivo para você ser discriminada, né? Eu falei, mas eu sou, né? Então, eu acho que a minha conexão com a rede foi assim, vamos se juntar, pessoas que, né, têm uma estrutura, eu sozinha não consigo fazer nada praticamente, mas acho que juntos, né, algo pode ser feito com educação e conversa e etc. E a rede, ela já conseguiu divulgar bastante, né, essa questão do gênero, e eu também vi, logo no início, quando a rede surgiu nas redes sociais, foi no começo também do nosso projeto, a gente ficou super curioso com essa iniciativa, e eu lembro que tinha também uma interface com o sistema de certificação do FSC, né? E você consegue falar um pouquinho mais para a gente desse critério que surgiu, né? Então, quando eu entrei em contato com essa empresa, né, que tem certificação FSC e tem a tal do PEFC, acho que é PFC, não sei, uma outra certificação. Aí eu pensei assim, como vocês conseguem passar pela certificação com essa bizarra, brutal discrepância de gênero no seu, né? Aí eles... ficou óbvio que não é um critério muito sério e que é levado em conta, né? Só que, lógico, ninguém fala isso, né? Né? Então, eu até tentei, na época, eu ia me fazer uma reunião com ela era diretora executiva da FSC na época, Aline Tristão,
Agora ela não é mais. Mas, enfim, eu tinha marcado uma reunião com ela. Eu falei, poxa, eu queria muito saber o que o FSC está fazendo. Eu saí movendo tudo, né, pela internet. Mas aí acabou que ela desmarcou a reunião, nunca mais quis falar, não deu. Mas aí eu assisti uma live da Rede Mulher Florestal, que tinha uma pessoa da FSC, super vago, entendeu? Você começa, ele sai igual político, você pergunta A, eles respondem D, entendeu? Então, eles têm lá, não é uma coisa assim, digamos, que é muito, sabe, não tem um critério, é muito subjetivo, não... Então, assim, eu acho que, de repente, eles estejam caminhando para ter uma coisa mais séria, números, né, hoje, você tem que ter 20, 30, 40%, né, eu acho que não é muito assim. Então, eles ainda usam o que eles chamam eu chamo de community washing, né, comunidade. Então, quando você ouve comunidade, você acha que é todo mundo, mas não é, entendeu? Então, eles usam muito isso, comunidade. Então, as pessoas, né, que estão lá investindo, acham massa, comunidade, legal. A comunidade entendeu? Então, é mais ou menos a minha visão, e eu também não entendo tudo, porque não é parte do meu trabalho dia a dia, tá olhando isso, então é minha impressão por essas experiências, entendeu? Eu acredito que ainda está muito novo, né, para a gente conseguir avaliar isso nas empresas mesmo. Eu lembro quando veio os critérios ambientais mesmo das florestas plantadas, né? Até se construir uma base de dados em que você consegue identificar onde exatamente a empresa pode movimentar para chegar atingir aquele objetivo, leva tempo. Acho que nós vamos nos próximos anos ver alguma mudança nesse sentido. Mas legal. Você falando, Bárbara, eu fiquei pensando assim, o que pode acontecer também, sabendo como que a empresa funciona, talvez na hora de seleção, né, de selecionar, o perfil que eles ainda mentalizam, ainda é o perfil que está muito ligado ao gênero masculino, né? Até porque a gente já viu em outras entrevistas, né? Existe ainda uma certa tendência das mulheres escolherem determinadas áreas dentro das ciências florestais. Então, ainda são poucas as meninas que vão para as áreas onde existe essa imagem que tem mais relação com o gênero masculino. E a gente está, né, em 2021 e a engenharia florestal aí com muitas décadas e a gente ainda passa por essa situação. Então, eu acho que todas essas iniciativas, elas vão resultando também no futuro, né? Uma mudança também de comportamento. Eu só queria comentar, se pode, que você falou sobre as mulheres escolhendo certas áreas, e também tem que pensar quem está influenciando elas, né? Onde eu estudei, eu só tive 2 professoras mulheres, 2 ou 3, e o resto todo de homens, né? Então, tudo isso também influencia, né, a representação, né, então, assim, eu acho que não é uma coincidência que as mulheres escolhem certas áreas, de repente, certas áreas, teve aquela professora que acomodou, que foi né, o símbolo, que foi assim, poxa, que legal, quero fazer isso, né, então, é um ciclo, entendeu, então, só vai mudar realmente quando desestruturar, né, porque por enquanto tá estruturado, tá tudo conectado e nada é por coincidência. É verdade. Tanto é que eu quis fazer inventário, porque eu tive uma professora mulher de inventário, sabe? Ela era ótima, a Janine, então eu fiquei, nossa, eu quero muito fazer isso, sabe? De repente, outras mulheres que não tiveram esse exemplo, de repente, não, né? Lá, vou para política, eu vou para, né, sementes. Para conservação. Inteiro, né? Sementes, conservação, entendeu? Desculpa te contar. E eu ia te perguntar isso agora, né? Se você teve alguém que foi seu exemplo, que foi sua inspiração. Sim, pois então, desculpa, eu te cortei. Na graduação, minha professora até faleceu, a Janine, de inventário foi muito, assim, impactante, porque exatamente eu entrei na florestal para fazer aquilo, que eu queria estar no mato, eu queria estar perto das plantas, eu queria estar medindo coisa, eu queria estar entendendo, né,
ecossistema florestal, e ela fazia exatamente isso, e vivia disso, né? Eu falei, nossa, perfeito, é tudo que eu quero. E também, claro, inventário exige campo e também a parte estatística, computador, entendeu? Então, eu gostava desses dois mundos, né? E também tive uma professora de manejo florestal, então essas duas áreas foram que eu gostei mais, né? E aquilo, é difícil dizer que se foi por causa delas, mas a gente acaba, né, eu lendo agora sobre psicologia, a gente acaba gostando de pessoas que lembram um pouco da gente, então a gente acaba tendo essa energia natural, né, mas também não foi só por causa disso, porque outros homens, vários foram para inventário e manejo também, sabe, então ela não fez só mulheres gostarem de inventário, né, mas elas foram grande inspiração, e com certeza, grande inspiração para mim, e agora também eu tenho, primeira vez, uma orientadora, que está sendo também grande inspiração, eu acho, para tentar perseverar na parte de pesquisa, né, eu ainda vou continuar mais um pouco, tentar, pelo menos, e, enfim, eu acho, é natural, faz parte do ser humano, a gente ser, né, gostar de quem lembra um pouco da gente. Então, conta pra gente, como que foi esse passo que você deu, que você falou assim, vou voar mais alto? Vou tentar novos horizontes. Conta pra gente. Então, quando eu estava fazendo o meu mestrado na UNB, né, eu comecei a ficar um pouco, digamos, pessimista em relação ao fato de estar no Cerrado, que foi um bioma escolhido para ser convertido, né, e assim, nada contra sistemas, né, agronegócio e tal, mas não era o que eu gostava, não queria trabalhar com agronegócio. Então, eu pensei, se eu não for estudar Amazônia ou Mata Atlântica, eu não vou ter emprego, né? Então, a ideia de fazer um doutorado fora e tentar focar pesquisa mais em Amazônia foi tentar aumentar minhas possibilidades de futuro emprego de alguma forma, entendeu? Até porque, no caso da comunidade científica, o mundo inteiro sabe da Amazônia e se importa com a Amazônia. Muita gente nem sabe que Cerrado existe, né? Então tem isso também, né? Se você pensar globalmente, falar de Amazônia, todo mundo sabe, né? Falar de Cerrado, savana, né? Já, até que um pouquinho de árvore baixa, né? Então não tem muito assim aquela emoção do negócio. Então, foi a minha vontade de voar alto. Também, na época, eu não tinha vontade de fazer um doutorado, muito mesmo. Eu queria um pouco da experiência no exterior. E falar, fazer experiência no exterior e doutorado pode ser uma coisa legal. Se eu não tivesse conseguido essa bolsa, provavelmente eu não teria feito doutorado no Brasil. Provavelmente eu teria tentado me lançar no setor privado, né, ONG, alguma coisa. Então, foi assim, apostei, né, e deu certo, poderia não ter dado, né. Foi um pouco disso, explorar e tentar expandir meu conhecimento, viver experiências, né, 20 e poucos anos é a época de se jogar mesmo, né, depois fica mais difícil. E, assim, pensando em dar um exemplo, né, para o pessoal mais jovem, como que você diria assim que é o preparo que precisa ter para a pessoa se lançar desse jeito? Então, o meu preparo começou quando eu era pequena, estudando inglês, entendeu? E eu sei que exatamente na época, né, que não tinha negócio de YouTube, né, de internet como tem hoje, era uma coisa muito mais seletiva, né? Não era todo mundo que conseguia estudar inglês desde pequeno, né? Hoje em dia, essa molecada já tá lançada na internet aí com 3 anos de idade. Meu filho sabe fazer tudo no telefone já. Então, eu acho que hoje tem mais acesso à língua estrangeira do que eu tinha na época. E na época, meus pais priorizaram no orçamento deles, botar eu e meu irmão para estudar inglês, porque eles não puderam, né, quando eles eram novos. Então, eles viam que era assim, não, tem que saber inglês, entendeu? E então, eu comecei a estudar muito nova, então eu já tinha essa familiaridade com a língua, né? Mas, lógico, eu estudava 2 vezes por semana numa escolinha, não é que eu tinha, né? Aí eu completei o curso inteiro, então eu acho que foi um fator decisivo para eu ter conseguido essa bolsa, também porque eu consegui ter uma nota boa nesses cursos nesse teste de proficiência, né? Porque eu tinha colegas, por exemplo, na UNB, que eram excelentes pesquisadores, mas eles não tinham nada de inglês, não tinham, né, estudado, não tiveram a possibilidade, então não puderam, né, aplicar, né, para estudar em universidades estrangeiras. Então, eu acho que, assim, se a pessoa realmente tem um pouco de visão de, assim, eu quero viver uma experiência no exterior,
se por acaso esse exterior é numa língua, né, inglesa, porque, por exemplo, você pode ir de repente para a Alemanha, mas sabendo inglês você consegue, né, estudar. Muita gente vai sem saber alemão, vai com inglês. Eu acho que a primeira coisa é um pouco do conhecimento da língua, quer dizer, um pouco não, o máximo possível, né, eu acho que seria a primeira coisa. E a segunda coisa é um pouco de espírito aventureiro, porque sair do Brasil, tudo é diferente, as relações humanas são diferentes, sabe? Não é fácil, então tem que querer um pouco também passar essas adversidades e tirar o que é melhor disso, sabe? E aumentar, eu acho que a colaboração entre países, entendeu? E entre pessoas, ainda mais agora com a pandemia, tudo, né? Tudo online, eu acho que é o caminho para a gente conseguir tirar, né, alocar recursos de onde tem mais para onde tem menos, para poder, né, avançar em pesquisa, conhecimento e tudo. Sim, às vezes a gente fica vendo pesquisadores de fora estudando o Brasil, né, e às vezes falta oportunidade para quem é daqui e quer estudar. Exato, e isso é um tema muito polêmico que a gente fala toda hora aqui no meu grupo. Eu vejo pessoas que usam o Twitter para fins científicos, acadêmicos, tem muito debate dessa pesquisa helicóptero, né, que chamam. A pessoa vai, né, vai lá, faz a pesquisa no país lá, mas não faz a colaboração sólida, né, não ajuda os alunos de lá e tal, então está sendo cada vez mais criticado, e eu vejo que, pelo menos no grupo que eu estou, eles tentam o máximo possível, tá dando bolsa, né, recrutando alunos de lá, né, ajudando eles na tese, né, na dissertação, para aumentar o nível, né, de publicação, mas eles ainda têm um pouco de preguiça, assim. E você contou a sua experiência, né, dessa questão de gênero que ficou muito forte na hora de ir para campo, depois essa visão que você teve junto ao início da Rede Mulher Florestal, e aí, estudando fora do país, você viu alguma relação diferente, né, entre os gêneros? Você sofreu ou sentiu algum incômodo em relação a isso? Ou por ser brasileira? Então, a questão de gênero aqui, na verdade, eu tive que tentar me desfazer do viés, né? Porque a gente vem do viés aí muito separado, né? A menina é aquela que ganha o kit cozinha pequeno e o menino é o que ganha o caminhão. Essas divisões começam muito cedo na nossa vida, né? Então, quando você vê, tá ao seu redor e você nem sabe. Quando eu vim para cá, né, metade dos alunos do grupo que eu entrei, metade, né, era homem e mulher, bem balanceado. A gente ia para o campo cavar solo, eu lembro que no começo eu ficava assim, não, os caras vão cavar, né? Não, a mulherada lá, todo mundo cavando. Então, eu mesmo tive que quebrar o meu sexismo, da minha criação, mesmo eu achando que eu não era, eu percebi que eu era, sabe? Então, é uma loucura. E aí, questão de gênero, eles são muito mais avançados. Tem outras questões de raça, etnia, que são, né, realmente ainda muito para trás, mas questão de gênero, assim, ainda mais na Califórnia, né? Sabe? Então, assim, é muito avançado, sabe? Não tem muito essa divisão igual a gente tem, não. E, eu ficava chocada, também gostava de pedalar, fazer competição de bike, eu ia para competição de bike, via um monte de mulher aqui, né? Eu ficava chocada, eu falei, nossa, nunca vi tanta mulher pedalando na minha vida, sabe? Então, realmente, abrir o mundo, né, para mim. Aí, quando eu falo ainda com a minha família no Brasil, família, assim, familiares, primos, tios, eu vejo assim, eu falo, nossa, gente, estamos para trás. Eu fico pensando assim, porque você tem que sair da bolha. Quando você sai da bolha, que você, nossa, o mundo pode ser tão diferente. Então, isso aconteceu comigo. Eu aprendi o meu próprio sexismo e também comecei a tentar me recolocar, né, tentar pensar num mundo diferente, entendeu? Do que aquele que o homem faz isso, a mulher faz aquilo, né? Tipo, né? É isso. E você, apesar de você aí ter entrado na engenharia florestal com um pensamento, e hoje você está pesquisando coisas assim que não são especificamente da área ciências florestais, né? Ela é multidisciplinar, interdisciplinar. Você se sente, assim, realizada? Você ainda quer alcançar outras coisas? Como que é para você?
Então, eu me sinto realizada fazendo pesquisa, eu entendo que eu consegui chegar num lugar que realmente não é tão fácil, né? Até quando eu vim aqui fazer entrevista estou no Laboratório Nacional de Berkeley, né? Eu falo, até parece que vai me contratar, né? A gente já vem se jogando para baixo, né? Aí, quando eu fui contratada, eu falei, nossa, eu não acredito. Então, eu me sinto realizada, mas ao mesmo tempo eu estou ainda em posição, né, tudo muito pontual, contratos curtos, né, então essa instabilidade ainda me preocupa, né. Se eu pudesse ter estabilidade para continuar fazendo pesquisa, né, com certeza isso me satisfaz. Eu ainda tenho, eu acho, essa briga interna pelo fato de eu ter sido chutada do meio florestal por ser mulher. Mas de repente terapia resolve. Mas eu gostaria de poder ver as meninas se formando e poderem ter as mesmas chances, entendeu? Só isso, porque aí realmente, se for contratar com base assim, poxa, você realmente é melhor nisso, ótimo. Mas não, a gente vai dar preferência pro cara porque ele é homem. Aí não dá, porque a gente não tem como nascer de novo, né? A vida é essa, entendeu? Então, acho que eu gostaria, sim, de minha realização, poderia ver o setor florestal ser mais, né, equilibrado em termos de gênero. Eu não sei se eu consigo me encaixar ainda, pelo que eu acho que eu estou com esse viés de pesquisa acadêmico tão forte, que eu tenho que ainda me livrar um pouco disso para me visualizar trabalhando numa empresa, porque por várias questões, né? Mas eu tenho um pouco, assim, de personalidade de uma pessoa que gosta do setor privado, sabe? Eu tenho um pouco, assim, de mim, porque tem, né, gente que gosta só de pesquisa até por motivos de personalidade, né? Então, sim, eu me sinto realizada, mas eu ainda não tenho uma posição fixa, né? Então, ainda tem essa questão de estabilidade. E falando, então, da sua experiência na pesquisa dentro e fora do Brasil, você fez o mestrado aqui e fez o doutorado pós-doc que está aí, né? O que é mais discrepante, assim, no meio acadêmico que você vê? São dois mundos diferentes ou tem muita coisa que é parecida? Bem, é porque eu acho que também o Brasil é tão diferente, né? Acho que a experiência que a pessoa tem na Universidade Federal de Santa Maria é totalmente diferente né? Então, cada universidade, né? É difícil a gente generalizar Brasil, certo? Então, vou falar da minha experiência na UNB. Bem, na UNB, alguns professores eram muito bons, muito dedicados, realmente, assim, focados em excelência, de tentar realmente ajudar o aluno a alcançar o seu máximo potencial. Alguns outros professores já estavam, assim, naquele, né, bem acomodados, assim, já, assim, lei do mínimo esforço mesmo, sabe? Fazia, assim, mínimo, porque sabe que o salário vai pingar do mesmo jeito, né? Então, tem de tudo. Tem gente muito esforçada, que realmente quer excelência, quer fazer muita coisa, orienta aluno, né, ajuda o aluno a melhorar, e outros que, assim, são bem tóxicos mesmo. Eu acho que aqui não é tão diferente, mas eles têm a questão de competitividade muito maior aqui. Se você não é esforçado, você não tem lugar, sabe? É diferente do nosso sistema. Porém, aqui eles também têm muito mais estresse, porque eles têm que estar sempre trazendo dinheiro de pesquisa e tal, não sei o quê. Então, assim, eu acho que no Brasil, os professores que conseguem, né, essa posição, né, de fixa e tal, têm, de repente, uma qualidade de vida um pouco melhor, porque eles não precisam, assim, ai, meu Deus, se eu não conseguir trazer, né, trazer mais dinheiro para pesquisa, vou me tirar, entendeu? Não tem muito isso, mas, ao mesmo tempo, tem outra dificuldade de não ter tanto dinheiro para pesquisa, né? Então, assim, é muito difícil comparar igual, porque são mundos diferentes, sim, mas eu vi muitos professores não tão excelentes aqui também, sabe? Em relação a alunos, como eles orientaram os alunos de maneira assim não tão legal, sabe? Então, eu acho que o Brasil tem muita gente boa, sabe? Então, eu acho que tem de tudo nos dois lugares. Legal, porque às vezes as pessoas ficam com uma imagem muito de ilusão, né? Em que, né, o país de primeiro mundo vai ser tudo top. É importante trazer essa realidade também para o pessoal. E antes de perguntar para os outros da equipe se eles querem te perguntar alguma coisa, eu queria que você, se pudesse assim, pensar numa mensagem que você deixaria para o pessoal mais iniciante na engenharia florestal. Digamos que eu diria para mim, né, se eu estivesse começando,
tentar pegar disciplinas que vão além do seu curso, sabe? Por exemplo, se eu tivesse pegado mais disciplinas de ciência da computação, sabe? Uma coisa um pouco mais que seja fora daquela grade, eu acho que hoje eu teria me beneficiado, entendeu? Porque a gente ainda tem muito no Brasil, assim, você estuda só grade, né? Beleza, você pega uma aqui, outra ali de vez em quando, na UNB nem sempre era fácil você conseguir, porque tem que entrar na fila, né? Tem esses negócios. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu teria pegado disciplinas mais outras áreas, sabe? Para tentar aumentar. Quanto mais você conseguir se abrir para os outros mundos, melhor para você. Aumenta a sua possibilidade de network, colaboração, né? De você ver que poxa, eu tenho muito interesse nisso também. Né, você não precisa só porque está se formando em engenharia florestal só estudar coisa da engenharia florestal, sabe? Psicologia pode te ajudar, comunicação, alguma coisa de jornalismo, coisa de ciência da computação, entendeu? Eu diria expande, que aí eu acho que vai ajudar o aluno a se formar com mais... de repente, uma ideia melhor do que gosta ou não e com mais possibilidades. E eu também diria para usar bastante essas ferramentas de mídia social que eu não tinha na época, né? Esse LinkedIn, esse Twitter, não sei o quê. Na época, sei lá se tinha Orkut, nem sei o que tinha. Mas para poder, entendeu? Começar você fazer contato, tudo é contato, né? Fazer contato com as pessoas, com empresas, né? Cobrar mesmo das empresas, entendeu? Tá seguindo eles, falar, o que vocês estão fazendo é legal, não sei o quê, ter essa, né, comunicação. Então, é isso. E, no caso, para mulheres, bem, depende de onde você é. Eu acho que no Sul, Sudeste está bem melhor, sabe? Eu vejo empresas como Suzano, assim, já contratando muita mulher, até para posição de maquinário florestal, sabe? Então, assim, eu acho que dependendo de onde você é no Brasil, vai ter mais facilidade para se colocar no mercado do que em outros lugares. De repente, no Norte ainda é muito difícil. Entendeu? Então, bem, eu gostaria de que quando eu tivesse começado a engenharia florestal, alguém viesse com uma rede mulher florestal com aquele gráfico, assim, ó, você tem 13% de chance de entrar no mercado. Você ser homem tem 87% de chance. Eu acho que teria me ajudado a enxergar um mundo que na época eu não conseguia, né? Até meu pai já antecipava isso, quando eu falei que isso da engenharia florestal, ele ficou mudo, né? Ele falou, nossa, né? Não quis falar nada, mas já sabia, né? Já sabia. Então, eu gostaria de saber das minhas chances quando eu comecei, né? E não existia, nem existia essa comunicação, ninguém pensava nisso. Não, eu lembro que eu tinha um professor que era da disciplina de Introdução à Engenharia Florestal, e ele era da área de mecanização. E eu tinha ido recentemente numa visita técnica à Estação Experimental de Itatinga, e a Zezé tinha acompanhado a gente. E eu fiquei assim, eu estava encantada com a parte de colheita florestal, aquela coisa de máquina, né? Mas também estava encantada com a parte de bacias hidrográficas. E eu cheguei para ele e falei assim, professor, estou na dúvida. E ele foi assim muito direto, ele falou assim, Cláudia, você não tem chance na área de mecanização e colheita florestal, porque você é mulher, sinto muito. Né? E ele foi muito assim, decisivo na resposta. Tá, né? Obrigada. Ele falou, se você gosta de outra coisa, vai para outra coisa. E isso assim, a gente está falando de 1999, né? Já ainda tinha essa coisa, né? E hoje eu vejo realmente isso que você falou, tem mulheres sendo contratadas na área de mecanização e colheita. A gente vai ter uma entrevistada que é exatamente dessa área, na International Paper, mas ainda é coisa rara. Ainda é aquela coisa assim, nossa, ela trabalha com isso. Porque a gente de antemão já sabe todos os desafios que ela teve que percorrer. E engraçado que o meu pai fez a mesma reação que o seu. Na hora que eu falei que eu queria fazer engenharia florestal, ele falou, não, faz engenharia ambiental. Mas ele não explicou por quê. Eles já sabiam, né? Já vinham de outra época, né? Não, exato. Já sabiam. E você falou, né, as diferenças no Brasil. É essa barreira cultural que a gente tem, que vai ser mesmo assim, trabalho de formiguinha ao longo do tempo, para a gente mudar alguma coisa.
Durante estágio que eu fui para outras regiões do país, e a gente na equipe era mulher, né? O laboratório de hidrologia sempre foi muito... Sentia essa coisa, assim, quando ia para o norte, para o nordeste, o receio de nos acompanhar para ir para campo. Porque eram homens acompanhando as mulheres, e às vezes a gente estava sozinha, e existia esse receio, né? Eu nunca tive nenhum problema com ninguém de empresa que nos acompanhou, mas eu sentia esse receio deles, de estarem nos acompanhando sozinhos no campo. Então, exato, foi o que eu ouvi do diretor da empresa, que eu falei, que eles ficam assim, o problema não é com as mulheres, são com os homens, e aí ao invés de ajudar os homens a fazer terapia, alguma coisa, eles não contratam as mulheres, entendeu? Então, assim, como é que a gente pode continuar pagando o preço das pessoas? Mas isso é solucionado quando você tem equilíbrio. Se você joga uma mulher num grupo com 60 homens, não vai dar certo, né? Mas quando você tem um grupo equilibrado, a conversa muda, tudo muda. O ambiente é diferente, tudo é diferente, então tem que ter essa proporção. Realmente, eu concordo que você vai montar uma equipe, são 10 pessoas, 9 homens e uma mulher, não vai dar certo. Não precisa nem tenta, entendeu? Agora 5, sim, entendeu? 40%, entendeu? Aí, com certeza. Então, foi isso que eu percebi aqui. Como tudo era muito mais equilibrado, não tinha essa tensão, sabe? Porque sempre era equilibrado, né? Então, né, essas situações de a gente pensar assim, só tem uma mulher no campo com outros caras e a segurança, né? Então, mas eu já passei por várias também, fazendo campo lá na Amazônia, né, os funcionários da empresa acompanhando. A primeira pergunta é assim, você é casada, né? Eu sempre era nova, imagina, eu fui casada. Mas eu falava que eu sempre era casada com um lutador de boxe, que ele era campeão mundial, começava a inventar um monte de coisa, eles não acreditavam. Funcionava assim, acabou, a conversa ali depois ficava só cavar buraco, acabou. Eu imagino que era motivo de piada depois, né? Mas eu era boa atriz, eu falava sério. Eles... Eu falei, se você quiser conhecer, não tem problema. Mas são questões... mas eu acho que também tudo é questão de eles vivenciarem mais essas experiências, né? Se tiver muita mulher indo lá fazer pesquisa, eles não vão se surpreender mais. Né, vai ser, tudo bem, a outra pesquisadora e tal, não sei o quê, né? Mas se nunca vai, aparece uma, aí ele vai falar, qual o problema com você, né? Por que você tá aqui? Por que você não tá cozinhando em casa, né? Então, tem isso também, né? Que ótimo, Bárbara. Então tá. Bom, Bárbara, é isso, nossa entrevista foi ótima, foi muito agradável, espero que você também Obrigada, eu que agradeço.